Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, Entre Livros e Personagens, e nós estamos começando mais um vlog de leitura. O livro da vez é o 27 Dias da Alice Gervais, que eu mostrei pra vocês no último vlog, e muita gente ficou interessada pela premissa, então resolvi gravar um vlog de leitura pra gente descobrir juntos do que se trata o livro, né, o que ele tem pra apresentar pro leitor, enfim. Como sempre em vlog de leitura eu já comecei, né, tô na página 48. E o começo do livro já é bem forte, né, a gente já começa com a Hadley sabendo que esse colega de turma suicidou e que ela começa a se questionar, né, das vezes que ela falou com ele, das vezes que ela teve oportunidade e não falou. Fica aquele sentimento, será que eu poderia ter feito algo? Será que alguém poderia ter feito algo para ele não chegar no ponto em que ele chegou? E sentindo, né, toda essa comoção pela perda de um colega com o qual não tinha muito contato, ela resolve ir no velório, mesmo assim, prestar a última homenagem a ele. E ela começa a ter contato com os familiares dele, começa a ver que tinham muitas pessoas que, ao contrário do pessoal da escola, que achava ele um cara estranho, gostavam, amavam muito ele e que vão sentir muita falta desse filho, desse irmão e dessa pessoa. E nesse velório, ela indo embora, alguém para ela na porta e se apresenta como a morte. Sim, gente, a morte. E nesse ponto aqui ela foi muito corajosa, porque eu tinha dado no pé, entendeu? Eu tinha saído correndo e falado, opa, tchau aí. Mas não, ela fica e conversa e ela acaba fazendo um trato com a morte, onde ela tem 27 dias pra salvar a vida desse rapaz. E basicamente foi isso que eu li até agora. Minhas impressões. Primeira coisa, a escrita da autora flui muito bem. Sabe aquele tipo de livro que você pega e numa sentada, quando você se dá conta, já percebeu que leu 50 páginas sem nem esperar? Pois é. É um ponto assim que chamou muito minha atenção. A fluidez da escrita da autora. Sobre a construção dos personagens até agora eu não tenho muito o que falar, né? Li muito pouco. Mas de cara já deu pra ver que a Hadley é uma pessoa muito empática. Que na primeira oportunidade de ajudar alguém, ela se joga e ela consegue sentir a dor do outro, ela consegue, não sentir talvez, né, mas respeitar a dor do outro e perceber o quanto aquilo afeta, sabe? Então, assim, foi uma personagem que de cara aqui eu já comecei gostando dela. Agora um comentário totalmente aleatório. Esse livro se passa no mesmo cenário de Gossip Girl, então eu sinto que a Blair vai aparecer em qualquer momento. É um comentário totalmente sem sentido e aleatório, mas que eu não podia deixar de registrar aqui, porque eu sei que os fãs de Gossip Girl vão me entender. E basicamente é isso até então. Tô achando bem interessante a história, tô curiosa pelo que vem por aí. Realmente, assim, de cara já parece uma história muito adaptável pro cinema, que aqui tem um selinho, né, de em breve nos cinemas. E assim que eu ler mais um pouco, eu comento mais com vocês sobre essa história. Atualizando o nosso vlog de 27 dias, estou na página 102. Parei um pouquinho minha leitura para vir comentar com vocês minhas impressões de leitura. E já adianto que eu tô gostando bastante, tá me surpreendendo muito. Eu fiquei um pouco receosa em relação a essa aproximação da Hadley com o Escher, né? Porque os dois não eram amigos antes do suicídio. E agora que eles voltaram no tempo, como que iria acontecer, né? Essa reaproximação, como ela iria ter contato com ele, porque seria uma coisa muito estranha se a autora simplesmente aceitasse que um rapaz que era afastado de todos da escola recebesse essa menina de braços abertos de uma hora para outra. E não, ela tá trabalhando muito bem nisso aqui, essa aproximação do nada dela pra ele causa sim uma certa estranheza, ele fica, peraí, o que tá acontecendo? Essa menina nem conversava comigo. E é muito interessante também ver as atitudes dele em relação a isso, porque ele tem os motivos dele pra ser mais afastado, pra ser mais retraído, pra desconfiar das pessoas,
E ele mostra muito isso nas atitudes, sabe? Ele não é uma coisa que ele fala abertamente, mas você sente isso nas atitudes dele. E assim, tô gostando muito da forma como tudo tem acontecido, como a Hadley tem tentado se tornar uma pessoa mais próxima dele, as reticências dele em relação a ela, tem sido bem interessante de acompanhar. E aqui já dá pra ver também um pouquinho mais da hostilidade, né, na escola, no ambiente escolar, enfim. Tô me segurando aqui pra não dar spoiler, mas eu acho que isso eu posso falar sem atrapalhar a experiência de leitura de ninguém. Um outro ponto positivo que eu gostei bastante foi a família do Archer, que aparece agora, né, tem aparecido bastante nos últimos capítulos. Eles são maravilhosos e tá sendo muito gostoso conhecer esses outros personagens secundários que são bem construídos, sabe? Em compensação, o pessoal da escola, gente, até agora não salvou um, sabe? Vamos ver se isso muda um pouquinho mais ao decorrer da história. E por enquanto é isso. Tô gostando bastante. Cheguei num ponto aqui do livro, que é o capítulo... Não tem numeração no capítulo. Que a verdade aparecerá, o nome do capítulo. Que vai ter uma revelação sobre o Asher, que talvez faça com que a Hadley entenda melhor como ele chegou, assim, no limite do limite dele, sabe? Então, tô achando muito interessante. Acho que agora a gente vai ter uma nuance mais profunda do personagem. Eu já tô curiosa pra continuar. Agora eu devo ler mais umas 100 páginas e volto pra conversar com vocês. Olá pessoal, passando para atualizar o nosso vlog do livro 27 dias. E eu li até a página 210. A leitura fluiu super bem, como eu tinha comentado já com vocês, a escrita da autora ela é muito envolvente, então você vai lendo e você nem sente as páginas passarem, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu gosto bastante quando a escrita flui assim. A partir de agora eu já não trago mais nada da história, né? Porque não quero estragar a experiência de leitura de ninguém. Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho de algumas temáticas abordadas, sem dizer em qual núcleo foi ou em que situação foi, que foram traumas familiares, situações de estresse pós-traumático, que foram muito bem abordadas e foi muito interessante ver essas situações e o impacto delas na vida dos personagens, sabe? A autora soube trazer isso de uma maneira muito interessante, muito inteligente para a história, e que deixou tudo ainda mais rico, sabe? Deixou a história muito mais interessante do que já estava, porque já estava bastante. E além dessas abordagens que eu gostei bastante, nós temos também uma abordagem maior sobre a ordem do universo agora, sobre o natural, sabe? Porque a morte sair pra conversar com a garota já é uma situação sobrenatural, né? E outros elementos vão sendo trazidos, outros elementos sobrenaturais que deixam a história mais interessante. É inclusive algo que aparece em outras histórias, mas que eu fiquei com receio de não ser abordado aqui, sabe? Porque toda história que envolve esse tipo de situação, onde alguém negocia com a morte ou negocia a vida de alguém, sempre tem uma consequência. E a gente sabia que essa personagem teria uma consequência que ela aceitou sem nem saber o que é, né? Ela falou que assinou as linhas pontilhadas sem sequer ler as letras miúdas. E é bem isso mesmo, e agora ela tá percebendo que a escolha dela de salvar a vida desse garoto vão trazer consequências pra vida dela e talvez pra vida de outras pessoas também. E eu gostei da forma como a autora trouxe também, como eu disse, é um elemento mais sobrenatural. E foi trazido de uma maneira que, apesar de clichê, é muito inteligente e que deixa o leitor ainda mais preso à trama, sabe? Então, assim, eu quero muito saber qual vai ser o desfecho dessa história. Só parei mesmo pra poder vir comentar com vocês o que eu estou achando. E quando eu voltar vai ser pra finalizar esse vlog e contar o que eu achei do final dessa história que tá me ganhando tanto. Finalizei
a leitura, vim comentar um pouquinho sobre o final e sobre as minhas considerações finais sobre a obra, né? Em relação ao final, é um final clichê, é um final esperado, tá? Nada além do que vai a sua imaginação, eu já tinha meio que imaginado que seria isso mesmo, mas de maneira nenhuma deixa de ser um final bonito, cativante, que prende o leitor e que dá um encerramento muito bacana pra jornada desses personagens, sabe? Então sim, o final é previsível, mas de maneira nenhuma isso tira o brilho do livro e do desfecho em si. Gostei muito, muito mesmo. E eu acho que por tudo que eu já falei no vlog, fica bem claro que eu recomendo muito 27 Dias, né? É um YA. Eu não sou muito de ler YAs, né? Vocês que me acompanham aqui sabem. Mas foi um livro que me cativou desde o início. A construção dos personagens é muito bacana. A temática é uma temática difícil, né? O suicídio. Mas a autora, ela quis fazer uma abordagem diferente sobre o assunto. Ela não quis entrar muito na cabeça do Escher. Ela mostrou um pouco daquilo que ele passava, um pouco dos traumas, um pouco das dificuldades que ele enfrentou ao decorrer da vida, pra não deixar nada muito aleatório, né? Porque também não faria sentido ela não abordar nada sobre o personagem. Mas eu acho que aqui, na verdade, a autora quis demonstrar a necessidade de empatia pelo outro, sabe? A necessidade de, às vezes, você olhar e estender a mão para aquele que precisa de ajuda. A necessidade de se tentar entender a dor do outro, de respeitar a dor do outro, mas não deixar com que ele fique sozinho, passando por todas as dificuldades. Então, assim, é sobre o Escher, mas também é muito sobre a Hadley, sobre o amadurecimento dela, sobre a forma como ela aprende a ser mais empática com o próximo. E bem, gente, é um livro mais que recomendado. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro quanto eu gostei, eu não esperava a mensagem final, da forma como foi trazida, a evolução dos personagens, a forma como a autora soube nos cativar a cada ponto dessa história e como ela nos presenteou com uma história com ensinamentos muito bacanas e que precisam ser passados e exercitados a cada dia. Então, mais do que recomendado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu vlog de leitura, as minhas experiências com 27 Dias da Alison Gervais, e espero que vocês deem uma chance também. Me contem aí embaixo se vocês ficaram interessados, se vão dar uma chance pra esse livro, se já leram, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.